Bom dia, meus amores, tudo bem? Meus amores, hoje a gente vai, além da nossa correção, que a gente vai mandar pelo WhatsApp, nós temos aqui, gente, a raiz quadrada, né? Que é a quinta operação matemática, né? A raiz quadrada, gente, ela é o inverso da raiz da potência, né? Que a gente está vendo, a gente viu na aula passada, certo? Então, como é que a gente faz para calcular, né, a raiz quadrada de um número? Nós vamos utilizar a potência, né? Olha só, vamos apresentar para vocês aqui, ó. Olha só, vamos conhecer as partes da raiz quadrada, né? Na verdade, ó. Então, nós temos, ó, o radical, que é o símbolo. Nós temos o índice, certo? O índice. E nós temos o radicando, que é o que fica dentro do radical. E nós temos também, né, o resultado, que é chamado de raiz quadrada. Então, como é que eu faço para calcular a raiz quadrada de um número, né? Por exemplo, ó, a raiz quadrada de 25 é 5, né? E quando é que eu chamo de raiz quadrada? Quando o índice é 2, certo? Ó, por que a raiz quadrada de 25 é 5? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pensar em um número que é elevado ao quadrado de 25, certo? Ou seja, um número que eu multiplico por ele mesmo, né? Que dê 25. É o 5, né? Ó, raiz quadrada de 36, né? Qual é o número que você multiplica por ele mesmo, que vai dar 36? 6, né? Ó, 6 vezes 6, ó, é 36, né? Raiz quadrada de 4, né? Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo, que vai dar 4? 2, né? Então, ó, raiz quadrada de 4 é 2. Por exemplo, raiz quadrada de 16. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo, que vai dar 16? É o 4, né? Ó, por quê? Eu posso escrever, ó, 4 ao quadrado. Eu posso escrever 2 ao quadrado. O expoente aqui da minha potência, ó, ele está sendo igual ao índice. Esses números, gente, que tem raiz quadrada exata, vocês podem ver na página 161, ó. Raiz quadrada de 1, de 4, de 9, 16, 25, 36. Eles recebem um nome especial. Ó, o nome deles são quadrados perfeitos, né? Por quê? Porque as raízes quadradas, elas vêm, ó, da área das figuras, certo? Ó, a área desse quadrado aqui, ó, é 4. O lado dele vai ser 2. Ó. Eles são chamados de quadrados perfeitos. Todo número que tem raiz quadrada exata é chamado de quadrado perfeito, tá? Não esqueçam esse nome. A gente vai estar mostrando aqui para vocês, ó, na página 162, né? Raiz quadrada com a calculadora, né? Vocês podem pegar a calculadora e fazer aí o cálculo da raiz quadrada. Ó, a raiz quadrada de 36, né? Você vai encontrar lá, você primeiro vai colocar o número 36, depois a raiz, ó. Você vai encontrar o 6. Depois você vai fazer a mesma coisa aqui, ó, com o 93. Você vai perceber que vai dar um número aproximado, mais ou menos 9,6. Aí ele pergunta, o número 81 é um número quadrado perfeito? Né? Usando a sua calculadora, você vai perceber que sim, ó, porque ele tem uma raiz exata, certo? Qual é o menor número quadrado perfeito com 3 algarismos? É o 100, né? E aqui na questão 1, né, ó, calcule mentalmente as raízes dos seguintes números, ó. Raiz quadrada de 1, 1. Raiz quadrada de 4, 2.
De 9, 3, de 16 é 4, de 25 é 5 e de 100 é 10. Ó, por que a raiz quadrada de 100 é 10, gente? Porque 10 vezes 10 é 100, tá? Escreva uma igualdade usando os números 2, 12 e 144. Então, ó, o que a gente vai fazer? A raiz quadrada de 144 é 12. O índice é 2, o radicando é 144 e a raiz quadrada é 12, certo? Qual é o número diferente de zero que, ao ter extraído a raiz quadrada, é igual a ele mesmo? O 1. Só existe ele, tá? O professor de Educação Física dividiu uma turma de 36 alunos em algumas equipes. Sabendo que a quantidade de equipes foi igual à quantidade de integrantes, calcule a quantidade de integrantes de cada equipe. Então, gente, é só a gente calcular a raiz quadrada de 36. A raiz quadrada de 36 é 6. Então, cada equipe tem 6 integrantes. Um tabuleiro quadrado está dividido em 25 quadradinhos de mesmas dimensões, distribuídos em linhas e colunas. Quantos quadradinhos há em cada linha e coluna? Também iremos calcular a raiz quadrada, que é 25. A raiz quadrada de 25 é 5. Observe como Adriano fez para estimar o valor da raiz quadrada de 10, gente, porque existem algumas raízes que não são exatas, né? E aí, nós vamos usar o nosso conhecimento de quadrado perfeito, né, para descobrir, né, aonde estão as raízes dos números que não são exatos, né? Ó, de maneira parecida com o de Adriano, estime e associe cada raiz a seguir a um dos intervalos indicados, ó. Entre 1 e 2, raiz de 3. Entre 2 e 3, raiz de 7. Entre 3 e 4, raiz de 13 e raiz de 15. Entre 4 e 5, raiz de 17 e raiz de 20. Você pode estar usando, gente, a sua calculadora para você verificar também, tá certo? Questão 7. Leia as informações e escreva o que se pede. Quadrado, o número quadrado perfeito entre 100 e 140, 121. O número par, cuja raiz quadrada é um número natural entre 64 e 144, o 100, né? Que fica entre eles dois, certo? A raiz quadrada do número quadrado perfeito entre 15 ao quadrado e 17 ao quadrado, 16. Então, gente, vocês vão mandar a foto para a tia da correção e da atividade de sala e da atividade de casa também, tá? Qualquer dúvida, depois das 12, a tia já está disponível. Beijo!